Bem-vindo de volta. Estamos acompanhados por Gilbert Doctorow, historiador, analista de assuntos internacionais e autor de War Diaries, The Russia-Ukraine War. Obrigado por voltar ao programa. É um prazer. Frequentemente, vemos que as guerras podem ter um impacto profundo na sociedade, especialmente as guerras prolongadas. Disse que as nações muitas vezes nascem em meio à guerra. A Alemanha, em 1871, por exemplo. Eu diria que a identidade nacional ucraniana também se fortaleceu muito nos últimos 4 anos, apesar da facção bastante divisiva de Bandera, que tem menos capacidade de unir. Na Rússia, vemos uma espécie de renascimento do orgulho nacional. Costumo ser um pouco cauteloso em relação ao orgulho nacional que ressurge por meio da guerra, mas essa é a realidade. As guerras também têm impactos negativos, como o estímulo a indústrias bélicas perigosas. Sempre haverá alguém lucrando com a guerra, como Eisenhower alertou em seu discurso de despedida. E também vemos que as guerras criam uma demanda por uma coesão social muito maior. As sociedades muitas vezes se tornam mais autoritárias durante a guerra. Obviamente, a Ucrânia teve seus parafusos apertados em grande medida, mas também vemos isso, em menor escala, aqui na Europa, com esse belicismo implacável e o autoritarismo crescente, o que está longe de ser um segredo. Mas isso também é verdade na Rússia. A guerra cobra seu preço da sociedade. Algumas liberdades individuais desaparecem. Eu queria te perguntar, já que você voltou recentemente de mais uma viagem à Rússia, você trabalha lá, viaja para lá com frequência. Qual é a sua impressão sobre a mudança na sociedade? Que tipo de mudanças você acha que podemos estar vendo? Bem, as mudanças não são dramáticas, mas são graduais. E como você disse, em tempos de guerra as restrições se intensificam. Na Rússia há um aumento da censura no sentido de que aqueles que falam ou escrevem abertamente contra a guerra, não sobre como ela está sendo conduzida, mas contra a guerra em si, estão enfrentando a morte. Eu me encontrei com o diretor da União dos Jornalistas de São Petersburgo e fui informado de que não faz muito tempo eles receberam instruções da organização que sucedeu a KGB ou FSB para expulsar qualquer jornalista que se enquadrasse nessa categoria. E eles o fizeram. Expulsaram uma pessoa que teve bastante azar. E eles se sentiram muito mal com isso, porque sabiam que estavam indo na direção errada. No entanto, para o público russo, a questão de quão livre é a imprensa russa sempre foi mais complicada do que parece. Lembro-me de ter sido repreendido por um parlamentar alemão, isso foi há cerca de 10 anos, que na época era presidente da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento Europeu. Ele me repreendeu por dizer que a Rússia tinha ampla liberdade de imprensa e perguntou: quanto Putin te pagou para dizer isso? Mas esse tipo de ignorância, infelizmente, continua até hoje. O fato é que na Rússia, embora a televisão seja controlada pelo Estado, não dá para negar isso, bem, o mesmo acontece com a BBC, à sua maneira. Eles dizem isso sobre si mesmos. Estão repetindo a linha que vem do gabinete da primeira-ministra, não há dúvida disso. Qualquer um que ache que o seu noticiário é algo diferente do que Ursula von der Leyen queria que fosse dito hoje, simplesmente não está sendo sério. Claro, é a rede de transmissão privada de Ursula von der Leyen. Então voltemos aos russos. Sim, a mídia está sob controle rígido, mas todos os dias, em programas importantes, há resumos extensos da imprensa mundial, mídia impressa e eletrônica. Quero dizer, não são trechos curtos, mas mais longos e certos, vídeos da Deutsche Welle, da BBC, da NBC ou da CBS. Todos estão lá. E elas são apresentadas porque o governo está satisfeito com o fato de que seu público é suficientemente bem educado para chegar às próprias conclusões e não precisa ser instruído. Portanto, ao julgar a mídia russa hoje, sob a pressão da guerra, não vejo uma grande mudança.
Há vozes dizendo que a guerra está sendo mal conduzida, sem apontar o dedo para ninguém em particular, muito menos para o presidente. Mas dizem que ela deve ser encerrada em termos que deem à Rússia a vitória e garantam que a Ucrânia não se volte novamente contra a Rússia, simplesmente decapitando os indivíduos do governo no centro de Kiev hoje. É possível. É viável. De qualquer forma, observando a sociedade, há males que vi nos últimos 17 dias. Esses não são males novos, são antigos, mas haviam sido contidos pelo trabalho muito cuidadoso do Sr. Putin e de sua equipe ao longo dos últimos 25 anos. E a burocracia desenfreada, com isso quero dizer a emissão excessiva de decretos e diretrizes ministeriais, é um sinal de que o Sr. Putin e seus colegas mais próximos já não estão mais atentos ao essencial. Eles vinham reduzindo isso, melhorando as relações entre a cidadania e a administração que a governa. Estavam digitalizando essa relação para eliminar o elemento pessoal e reduzir a arbitrariedade. Tudo isso está se desfazendo, a quantidade de regulamentações para coisas simples, como o registro de um estrangeiro. E estrangeiros não significa você e eu. Também significa, em números muito maiores, pessoas vindas do Cazaquistão, pessoas vindas do Tadiquistão, qualquer um que venha como trabalhador convidado ou porque tem parentes na Federação Russa. Agora eles estão sujeitos a uma enxurrada de burocracia, demorada, nada agradável ou prazerosa e muitas vezes absolutamente inútil. Como estrangeiro, sou obrigado a me registrar, assim como você. Você não precisa fazer isso se estiver em um hotel, porque eles fazem isso por você sem nenhum esforço. Mas se estiver morando em uma residência particular, como eu, é preciso ir se registrar com a pessoa que é seu patrocinador, neste caso minha esposa. E isso tem se tornado mais difícil, mais desagradável a cada vez e francamente mais estúpido. As pessoas que estão lidando com isso, não vou me alongar muito, mas quero apenas destacar os decretos sem sentido que tornam a vida difícil e seguem sem controle, porque a atenção do governo está voltada para outro lugar. As pessoas que fazem o atendimento, em sua maioria mulheres atrás das janelas dos guichês da administração, são muito gentis. Isso não é a velha burocracia soviética. Mal paga, mal equipada, infeliz e descontando sua frustração em quem se sentasse à sua frente. Não, não, não. As pessoas que fazem o atendimento hoje são bem intencionadas, bem dispostas em relação ao público, presumivelmente bem remuneradas, e seus equipamentos são modernos, o que há de mais recente de todos os tipos para processar você. Mas elas estão cumprindo exigências que não fazem sentido e que lhes tomam, digamos, 20 ou 40 minutos por pessoa. E você precisa ter um diploma de engenharia ou de direito, como essas senhoras têm, para fazer esse trabalho simples e totalmente inútil. E elas sabem que é inútil. E você sabe que é inútil. E isso, como eu disse, saiu do controle, está se espalhando. Agora, esse lado da vida, o pequeno roubo dos funcionários públicos de escalão inferior, voltou. Uma das primeiras coisas que Vladimir Putin fez foi conter a corrupção em pequena escala que existia em toda parte, porque era preciso lidar com funcionários do governo para fazer sua declaração de impostos. E rapaz, que oportunidade eles tinham para arrancar propina e coisas do tipo. Isso foi eliminado com um imposto fixo de 15% e uma política de 100 perguntas. Agora esse tipo de convite à corrupção voltou. Nos anos 1990, se você tinha um carro, era sempre parado pela polícia de trânsito por infrações reais ou mais provavelmente imaginárias. Eles te extorquiam por qualquer quantia em dinheiro que conseguissem arrancar de você para te livrar da situação. Esse dinheiro não ia para lugar nenhum, exceto para os bolsos deles. Isso voltou. Voltou. E isso me mostra que o governo perdeu o controle desse aspecto da vida, o que torna a vida menos agradável para os cidadãos. Nada trágico, mas menos agradável.
Quanto ao bem-estar econômico, é claro que as pessoas que têm economias substanciais nos bancos estão agora recebendo, caiu de 18% para 14% de juros capitalizados, e sabemos que a inflação está em 10%, então elas estão protegidas contra a inflação, mais do que protegidas. Eles estão sendo recompensados por não gastarem seu dinheiro e assim não aumentarem a inflação. Se você é um russo comum que não tem grandes economias, se beneficia do amplo aumento nos benefícios sociais para famílias numerosas, famílias jovens, junto com taxas de hipoteca especiais, reduzidas e subsidiadas. Então, você não paga 16% na sua hipoteca, paga 3% se enquadrar em certas categorias. O impacto da guerra não é sentido por muitas pessoas. Além disso, um fato importante, como mencionei em discussões anteriores, as perdas russas em combate, mortes e ferimentos, são cerca do dobro das perdas americanas na Guerra do Vietnã em relação à população. Os Estados Unidos, 300 milhões. A Rússia, 150 milhões. Os Estados Unidos sofreram 65 mil mortes além de feridos e os russos sofreram agora, digamos, 150 mil mortes. Novamente, com uma população metade do tamanho. E talvez 4 ou 5 vezes esse número sejam pessoas mutiladas para o resto da vida, que perderam membros e assim por diante. Agora, por que não há manifestações contra tudo isso? Bem, porque os russos aprenderam perfeitamente com o Sr. Nixon e com os resultados da Guerra do Vietnã. A guerra está sendo travada por profissionais e voluntários, não está sendo travada por recrutas. A Rússia faz um alistamento todos os anos para preencher as fileiras de seu exército básico. Essas convocações aumentaram em número à medida que as forças armadas se expandem para se preparar para possíveis conflitos com a OTAN. Mas nenhum dos recrutas é enviado para fora da Federação Russa. Os únicos recrutas que já enfrentaram soldados ucranianos foram durante a incursão em Kursk. Os recrutas russos estacionados lá se viram em uma guerra que, na verdade, foi não intencional e bastante surpreendente para Moscou. O fato de que seus próprios recrutas estariam realmente lutando. Portanto, as razões para uma resistência ativa à guerra simplesmente não existem. Resistance to the war do not exist. Bem, eu também encontro muitas pessoas na Rússia, tanto russos quanto autoridades estrangeiras que estão lá, que ficam perplexas com a decisão de seguir com essa guerra lenta e desgastante de atrito. Porque se você observar seus equivalentes americanos, eles sempre optam por uma mudança rápida de regime como abordagem. De fato, foi assim que conseguiram colocar a Ucrânia do lado deles também. E é isso que parecem estar planejando. Possivelmente, pelo menos na Venezuela. Então há muitos que se perguntam por que não há nenhum esforço para buscar algum tipo de mudança de regime. Porque há pessoas, eu não gosto de usar muito o Arestovich como exemplo, mas novamente, o ex-assessor de Zelensky, Arestovich, foi entrevistado e perguntado, se você se tornasse presidente, o que faria? E ele disse, bem, a primeira coisa que eu faria seria ir a Moscou e prometer a eles que a Ucrânia nunca mais permitirá que seja usada como uma ameaça contra a Rússia. Com base nisso, precisamos aprender a viver lado a lado novamente. Então, sabe, há pessoas que, novamente, ele já fez algumas declarações bem agressivas sobre a Rússia ao longo do tempo. Todos nós lembramos das declarações de 2019, quando ele realmente esperava uma guerra com a Rússia, porque, em sua visão, isso traria a OTAN diretamente para o conflito e permitiria derrotar os russos. Mas, novamente, não é como se ele fizesse parte do campo pró-Rússia. Existem pragmáticos, e é isso que quero dizer. As pessoas que percebem que, bem, o nosso melhor futuro não é continuar esta guerra, perdendo mais território, homens e infraestrutura. Então fico perplexo por não ter havido sequer um esforço para mudar o governo. Porque você vê isso agora também, quero dizer, parece muito brutal sugerir um golpe de decapitação, mas o que está acontecendo agora também é muito brutal.
essa destruição maciça da infraestrutura da Ucrânia, que mais ou menos obrigará as pessoas a partir. Isso destruirá a nação ucraniana. E é claro, todas as perdas russas virão junto com isso também. Parece simplesmente que seria muito mais lógico substituir Zelensky. De novo, eles podem fracassar. Os Estados Unidos fracassaram em muitas de suas mudanças de regime, mas também tiveram sucesso em várias. É apenas estranho para mim que eles não tenham seguido esse caminho de forma alguma. Mas eu queria perguntar sobre o complexo militar industrial. Por um lado, o exército russo se desenvolveu em um ritmo muito impressionante. Isso é uma característica comum na história russa. Eles começam devagar nas guerras, depois se ajustam às novas realidades e, eventualmente, vencem. Mas com todo esse desenvolvimento militar, há muitas pessoas que podem lucrar com isso. Você vê isso como uma preocupação na Rússia? Bem, ouvi essa afirmação. Na verdade, foi na União dos Jornalistas que ouvi o ditado americano "siga o dinheiro", sendo usado para explicar por que há, dentro da Rússia, apoio à continuação da guerra. Ouvi isso de um projetista de mísseis balísticos de longa data, um engenheiro que está aposentado há vários anos, já em idade bastante avançada. Ele disse que vê o que está acontecendo como um treino de tiro, do qual o Estado-Maior russo está muito satisfeito, porque estão testando todos os tipos de novas armas. Portanto, nos altos escalões do governo e do complexo militar industrial, há claramente pessoas que não querem ver um fim precoce para essa guerra e que estão se beneficiando e lucrando com ela. Mas eu acho que isso não é realmente decisivo no que está acontecendo. A questão decisiva é a personalidade do comandante supremo e sua postura avessa ao risco. Muitas pessoas, certamente muitos espectadores desse programa e de outros programas de entrevistas de caráter semelhante, gostam de acreditar que o Sr. Putin é o único adulto na sala, que ele é um defensor da paz e não da guerra. Eles acham isso reconfortante. Pelo menos alguém no mundo não enlouqueceu. No entanto, há um problema com tudo isso, e é o seguinte: em que ponto o gradualismo e a cautela que certamente caracterizam o comportamento do Sr. Putin para evitar a todo custo escorregar para uma guerra nuclear se tornam uma desvantagem? Essa é uma boa abordagem em termos abstratos, mas na prática começa a parecer muito com o apaziguamento. E esse apaziguamento é a coisa mais perigosa se a sua intenção é evitar uma escalada por uma guerra. Então há problemas. Não vejo nenhuma malevolência. Não vejo nenhuma intenção de destruir a juventude da Ucrânia, o que, aliás, é uma visão sem sentido do que está acontecendo. Basta olhar para a televisão russa e o que eles mostraram há 2 dias. Estavam entrevistando prisioneiros de guerra recém-capturados do cerco em torno de Pokrovsk. E olhe para os rostos. Há alguns na casa dos 20 anos, mas há mais do que alguns que estão claramente na faixa dos 50 e 60. O exército ucraniano tem muitos veteranos. Não digo que eles tenham sido arrastados das ruas, embora alguns tenham sido, mas muitos estão lá exatamente pelos motivos que você mencionou. Eles são patriotas, estão defendendo sua terra e sentem-se obrigados a sair e lutar para proteger o que é deles. Então há muitas pessoas mais velhas. Não são apenas os jovens ucranianos que estão sendo massacrados. É a população masculina ucraniana que está sendo dizimada. E, infelizmente, muitos russos também estão sofrendo. Meus conhecidos que conversaram comigo durante o jantar, a portas fechadas, sobre o desejo de que essa guerra acabe o mais rápido possível. Acredito que a maior motivação deles era a consciência de que a Rússia não está apenas sofrendo mortes, mas que, em comparação com as perdas ucranianas, é claro, são menores. Mas se você sabe que essas pessoas estão morrendo, ou se você sente empatia pelos enlutados, então 150 mil mortes é um número enorme.
E digamos que 4 ou 5 vezes esse número sejam pessoas que ficaram mutiladas para o resto da vida. A televisão russa já está mostrando produtos de empresas que fabricam próteses para braços e pernas amputados. Chegou a esse ponto. Está na televisão. Eles tentam vendê-los aos parentes dos que sofreram. As pessoas sabem que muitos russos ficaram mutilados permanentemente. E, portanto, a ideia de por que isso ainda continua, quando Putin poderia acabar com tudo, com uma decapitação em Kiev, causa estranheza em muita gente. Acho que, bem, parece que nas últimas semanas, a retórica vinda do Kremlin, inclusive de Putin, ficou um pouco mais rígida, e tem havido mais demonstrações de força, especialmente com o anúncio desses novos mísseis. E novamente, isso parece relevante, porque uma vez que esse tipo de discurso é feito, fica muito difícil para Putin começar a recuar, se houver, por exemplo, outro ataque como o que vimos em junho contra a dissuasão nuclear. Então, parece que os linha dura estão ganhando espaço, ou pelo menos que Putin está se movendo nessa direção. Aliás, esse seria outro resultado para sociedades que passam por uma guerra prolongada. Surge o fortalecimento dos falcões, porque uma vez em conflito, eles passam a ser vistos como aqueles que estavam certos. E novamente na Rússia, por exemplo, eu sei que você foi a São Petersburgo, que sempre foi o lado mais europeu da Rússia. Sempre existiu essa ideia, entre uma grande parte da sociedade, de que poderíamos ter uma integração gradual com a Europa. Mais ou menos de Pedro o Grande até Gorbachev, essas ideias comuns sempre retornam. Mas, para os falcões que alertavam que os europeus nos odeiam, que querem nossa destruição, que usariam todo ucraniano que pudessem encontrar para manter isso em andamento, agora são vistos como tendo sido comprovadamente certos. E não há mais força política por trás de nenhum liberal pró-europeu. Então, você vê isso como algo que também está impactando a sociedade? Quero dizer, os liberais nunca foram fortes na Rússia, mas há uma longa história que remonta a 1825, que explica por que os liberais não estão se saindo bem na Rússia. Como você vê a ascensão dos falcões afetando a sociedade russa? Porque até pessoas que eu conheço, que antes eram mais moderadas, agora se tornaram muito belicistas. Os falcões estão divididos. Há falcões que são lealistas e há falcões que são militares. Essa é uma definição que posso tirar de um artigo publicado há alguns dias por Piotr Sauer, obviamente filho de Derek Sauer, fundador e proprietário do Moscow Times, que morreu há cerca de 6 meses em um acidente. O que Sauer dizia no texto é que os falcões militares, aqueles que vinham arrecadando fundos de forma bastante visível para apoiar os soldados russos, faziam isso com base na lógica de que as forças armadas formais não estavam enviando nossos rapazes devidamente equipados para esta guerra. Eles precisavam receber roupas adicionais e melhor proteção do que o kit padrão fornecido pelo exército russo. Essa visão foi, por muito tempo, amplamente apoiada de forma oficial. Acho que no programa The Great Game, apresentado por Nikonov, várias vezes eles recebiam uma senhora responsável por uma dessas organizações de voluntários, mostrando fotos de soldados em algum ponto da linha de frente recebendo esses presentes de patriotas dentro da Rússia e dizendo, muito obrigado. E nós, é claro, quando tudo isso passava na televisão todos os dias, não mais. Finalmente alguém lá em cima entendeu que foi isso que derrubou a dinastia Romanov. Foram esses ativistas públicos que, sob o disfarce de ajudar o exército, culpavam o governo pelo mau andamento da guerra e acabaram derrubando-o com um pouco de ajuda diplomática dos britânicos. Então as pessoas têm algum senso de história e estão fechando e atacando Romanov. A parte do que você acabou de descrever, a direita e a direita lealista, também não estava apoiando completamente o que Putin está fazendo, embora nunca dissessem uma palavra sobre quem está dando as ordens. Eles estão pedindo, como por exemplo Vladimir Solovyov, ele tem repetidamente pedido decapitação
e repetidamente dito que isso não é uma operação militar especial. É uma guerra total. This is not a special military operation. It is an all-out war. They are trying to kill us, and we should finish them off without any mercy. Eles estão tentando nos matar, e devemos acabar com eles sem nenhuma piedade. Então, falando sobre a extrema-direita na Rússia, ela está dividida em várias vozes diferentes, uma das quais está sendo reprimida agora. Há aqueles que usam o apoio voluntário ao exército como base para atacar o exército oficial, da mesma forma que Prigozhin fez, aliás. E há outros que apoiam o Sr. Putin e as pessoas ao seu redor, embora sejam muito críticos em relação às ações que não estão trazendo os resultados que todos esperam. Mas voltando ao seu ponto sobre os liberais na sociedade eram uma camada pequena, mas os liberais no governo, remanescentes dos anos Yeltsin, eram muito importantes. E até mesmo aqueles próximos ao governo, como Hermann Gref, que foi afastado do governo por talvez ser liberal demais e acabou sendo nomeado chefe do Sberbank. E o Sr. Gref, eu diria, está agora nas sombras, em desgraça. Seu Sberbank foi completamente ultrapassado. Por quem? Pelo VTB Bank, que é dirigido por Andrei Kostin, um grande apoiador do Sr. Putin. Não apenas na teoria, mas realmente administrando as coisas e fazendo-as funcionar. Como toda a indústria naval agora, que ele controla quando sobra tempo do trabalho no banco, ou talvez seja o contrário. Ele faz o trabalho no banco com o tempo que sobra de administrar a indústria naval. Esses liberais, quem mais? Nabiullina, a chefe do Banco Central. Ela é uma liberal notável, que é criticada todos os dias na televisão estatal por pessoas como Solovyov. By people like Solovyov, and not just by a talking head. E não apenas por um comentarista, mas pelo vice-presidente da Duma, Babakov, que usa cada aparição no programa de Solovyov para explicar como ela está destruindo a economia russa e arruinando o esforço de guerra. E lá está ela, apoiada por quem? Pelo chefe, o ministro das Finanças. Ele também é liberal. E estou falando de liberais assumidos, não de liberais enrustidos. Então os liberais sofreram grandes derrotas. Muitos deles foram para o exterior pouco antes de serem presos, como o Sr. Trubis. Mas em termos de influência sobre a política do governo e de puxar na direção oposta à dos linha dura, eles ainda estão lá. Bem, uma grande mudança, porém, de ambos os lados nessa guerra por procuração entre a OTAN e a Rússia é a forma como cada lado fala sobre o outro. Há alguns anos, seria impensável ouvir líderes de Estado da Alemanha, França ou Grã-Bretanha falarem sobre ataques de longo alcance contra a Rússia ou sobre a necessidade de derrotar estrategicamente a Rússia. Esse tipo de retórica de guerra. Mas tem-se a impressão, ou melhor, pode-se ver também em Moscou, que o ressentimento está agora crescendo em um grau enorme. A frustração e a raiva em relação aos europeus são reais. Acho que uma das conquistas de Trump é que boa parte dessa raiva, que antes era mais direcionada aos americanos, agora está voltada para os europeus. E alguns europeus, como os alemães, parecem estar mais em foco do que outros. Mais uma vez, agora se ouve mais conversas sobre a necessidade de atacar ou retaliar também contra os europeus. Então, você vê essa retórica ganhando força. A ideia de que, por exemplo, centros logísticos ou instalações militares alemãs precisam ser destruídos. Os russos estão fazendo o possível para manter Trump e os europeus separados. E isso é, em parte, certamente a principal razão, porque o Sr. Putin tem tolerado as bobagens de Trump e elogiado sempre que tem oportunidade, o que por si só parece estranho. Mas a lógica final é manter Trump do lado deles, garantir que ele não vá apoiar os europeus em alguma provocação arriscada que possa levar à Terceira Guerra Mundial. Então essa visão é compartilhada pelo público. Acho que se você perguntar aos russos, eles odeiam a Inglaterra, por exemplo. Acho que a Inglaterra ultrapassou, superou a Alemanha como o primeiro país que eles gostariam de arrasar se algum dia usassem o Poseidon contra um inimigo. Como eu disse há alguns dias, 5 Poseidons e a Inglaterra seria apagada do mapa.
from the globe. And this it's not going to happen, but it's an idea which Isso não vai acontecer, mas é uma ideia que agrada aos russos pensar sobre. A ideia de que a introdução desses novos sistemas de armas, como aconteceu nas últimas 2 semanas, lembra o Ocidente da superioridade da Rússia em armas estratégicas. Não acho que isso restaure a dissuasão russa, de forma alguma. Em primeiro lugar, isso nos leva ao campo do valor das armas nucleares em geral. Sempre se aceitou que as armas nucleares são um último recurso e que não são usadas para fins de dissuasão, exceto contra países miseráveis que mal se assemelham a um exército. Mas entre pares, isso não pode afetar a dissuasão, porque ninguém as usaria. Os russos podem ter chegado recentemente perto de uma capacidade de primeiro ataque. Os americanos podem ter chegado perto de uma capacidade de primeiro ataque antes que os russos tivessem seus novos sistemas de armas prontos para uso. Mas nenhum dos lados vai realmente arriscar uma guerra nuclear na esperança de que seu primeiro ataque seja totalmente eficaz. Ser parcialmente eficaz não é suficiente. Portanto, o que se tem são armas convencionais. É isso que acho intrigante e incompreensível. Porque as novas armas convencionais da Rússia, esses mísseis hipersônicos e o Oreshnik em particular, não estão sendo usados agora para decapitar o regime de Kiev, ou pelo menos para garantir que não haja mais turismo diplomático de todo primeiro-ministro dinamarquês ou ministro da defesa alemão a cada 2 semanas, vindo animar Zelensky e manter seu ânimo. Essa é uma situação totalmente inexplicável. This is an utterly inexplicable situation. Yeah. Well, my last question is, Sim. Bem, minha última pergunta é a seguinte. Sempre que falamos sobre as divisões e os problemas internos de outros países, é preciso ter em mente que isso também é usado para fins de propaganda. Não sei se você viu essa última coisa na mídia. Acho um pouco suspeita, certo? Justamente na época em que Pokrovsky está em queda. A ideia de que Lavrov e Putin agora estão profundamente divididos, novamente é possível. Eu tendo a ser muito crítico, porque essas histórias geralmente se baseiam em boatos e sempre aparecem em momentos muito estranhos, além de nem sempre fazerem muito sentido. Eu só estava me perguntando, de novo, pode ser verdade, então não vou descartar completamente. Mas o que você acha dessas reportagens que agora estão sendo divulgadas pela mídia ocidental, dizendo que há uma divisão entre Putin e Lavrov? Eu não acredito nisso. Veja, o motivo pelo qual levantaram essa questão é que muitas pessoas no Ocidente acreditam que o Sr. Lavrov é uma figura importante, que ele influencia a política, na verdade que ele faz política. Bem, até certo ponto, sob o presidente fraco Medvedev, Lavrov interveio e de certa forma fez política quando revisou e deu forma mais coerente à versão muito juvenil da arquitetura de segurança europeia que Medvedev apresentou como sua principal iniciativa. Naquele momento específico, com um presidente muito fraco, Lavrov tem algo que se assemelhava a um papel de formulação de política. Mas de modo geral, sob um presidente forte como Putin, Lavrov tem sido apenas um executor. Ele nunca foi uma força independente. He has never been an independent force. And the notion that he would be at odds with the president. E a ideia de que ele estaria em desacordo com o presidente. Bem, ele deveria simplesmente renunciar porque não é ninguém sem ser o executor de seu chefe. O fato adicional que acho que muitas pessoas não consideram é quem ele está supervisionando. O Ministério das Relações Exteriores é composto por, desculpe dizer, liberais, pessoas pró-europeias. Pessoas que estão muito desapontadas por haver uma guerra e por terem que lutar arduamente para conseguir designações na Europa Ocidental e serem aceitas por esses países. Portanto, a ideia de que o Ministério das Relações Exteriores e seu chefe estariam em desacordo com o presidente e que isso teria algum valor político, eu descarto desde o início. Há uma contradição interessante na Rússia, porém. Por um lado, vê-se um verdadeiro aumento de uma nova confiança que não existia antes. Parte disso é econômica.
Eles conseguiram se manter e crescer, indo melhor do que outras economias europeias, apesar de todas as sanções e apesar de a OTAN ter lançado tudo o que tem na guerra. Eles também estão sendo recebidos ao redor do mundo como uma grande potência, apesar dos esforços ocidentais para isolá-los. Então, não se pode negar que surgiu uma nova e enorme confiança. Por outro lado, nota-se uma postura muito cautelosa, quase excessivamente cautelosa, na forma como eles se relacionam com os países da OTAN. É claro que pode haver muito raciocínio estratégico por trás disso, o que eu não teria como saber. Você tem alguma consideração final antes de encerrarmos? Do you have any final thoughts before we wrap up? My point from this trip. Talvez o objetivo da minha viagem tenha sido simplesmente absorver o que vi ao meu redor. E o que vi foi suficiente para justificar minha afirmação de que o que é apresentado ao público em geral nesses programas de entrevistas costuma ser enganoso e reivindica uma precisão que não é justificada. Não porque eu tenha maior precisão, mas porque posso dizer que o que vi contradiz completamente. Bem, contradiz de muitas maneiras. A visão geral sobre a posição da Rússia na reorganização do Conselho Governante do Mundo é algo muito mais complexo, muito menos consolidado. E que meus colegas muitas vezes são cativados por seus anfitriões, em visitas de altíssimo nível e muito atraentes a Moscou, patrocinadas pela Russia Today, pelo Ministério das Relações Exteriores, ou por oligarcas de alto escalão do círculo mais próximo, como o Sr. Malafev. E eles não percebem que estão, querendo ou não, se tornando disseminadores da linha oficial russa. Eles tomam isso como se fosse a totalidade da Rússia. A Rússia tem 150 milhões de pessoas, é uma sociedade muito complexa. Não pretendo afirmar que compreendo tudo isso, seria uma tolice absoluta, mas percebo que outros que agem como se compreendessem estão fazendo isso de maneira injustificada. Há muito trabalho que você e seus convidados estão fazendo e precisam continuar fazendo para conscientizar o público sobre a complexidade dos desafios que enfrentamos. The public aware of the complexity of the challenges we face. Sim, acho que seria ingênuo não reconhecer que esta guerra também terá um impacto na sociedade russa. Tendemos a medir as coisas apenas em termos militares ou econômicos, mas o aspecto social é bastante importante de se observar. Então, muito obrigado por dedicar seu tempo e espero tê-lo de volta em breve. Sim, isso é muito gentil da sua parte.